graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos se colocar de pé, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos glorificar o nome do Senhor nessa noite, com as nossas vidas, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Eu sei que, como eu, você tem passado lutas, tribulações, dificuldades durante a semana. Mas quando nós se achegamos na presença de Deus, quando nós viemos aqui neste local e elevamos o nosso espírito para Deus, pode ter certeza que todas essas lutas se tornam pequenas perto de um grande Deus que nós temos, que eu e você podemos contar com Ele. A segurança que nós podemos ter é somente nele. Essa convicção no nosso coração é a fé que Ele nos deu, a medida de fé que Ele outorgou a cada um dos seus filhos. Você que nasceu da água e do Espírito, você que nasceu de novo por meio do Espírito Santo, você tem essa fé, essa convicção. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Queremos dedicar, Senhor, mais esse tempo de adoração, esse tempo de culto, de louvor ao Teu santo nome, Senhor. Durante a semana, Senhor, nós passamos, ó Pai, o tempo cuidando das nossas coisas, Senhor, das tarefas, ó Pai, das responsabilidades, e o Senhor esteve conosco em cada uma das nossas tarefas, cada uma das situações que apareceram, Senhor, o Senhor esteve conosco. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para Te render graça, louvores e entregar todo o nosso ser a Ti, Senhor. Ó Pai, somos provados, noite e dia somos provados, mas o apóstolo Paulo vai dizer que nossa caminhada deve ser em fé, de glória em glória. Aos Filipenses ele vai dizer: não que eu tenha alcançado, mas eu sigo para o alvo, para receber o prêmio da soberana vocação que me está proposto. Não que eu tenha alcançado, mas eu estou buscando todos os dias de fé em fé alcançar esse prêmio, essa coroa. Oh Pai, nos fortalece a cada dia, Senhor, para que possamos chegar lá, Senhor. Possamos ser perseverantes, Senhor, nessa caminhada cristã. Fortalece os Teus filhos, Senhor. Fortalece os Teus filhos e nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. O justo viverá pela fé. Sabemos que sem fé é impossível agradá-lo, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar
por sobre as águas. Vamos declarar: rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Confie no Senhor todos os dias da sua vida, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são não, e não vão de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Adore. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. O Rei da Glória está aqui. Adore. Ouço o som do meu amado, tua voz me atraiu. O meu lugar é ao seu lado. Meu coração a ti se abriu. Eu não sou mais o mesmo, eu sei. Desde o dia em que te achei,
Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Ele é o Rei da glória. Comece a imaginar Jesus Cristo à sua volta. Comece a imaginar o seu retorno. Ah, Senhor, nós almejamos tanto, Senhor. O noivo vem buscar a noiva. Nós aguardamos, Senhor. Nós vivemos nessa iminência, nessa expectativa. Ouço o som do meu amado. Comece a imaginar. Tua voz me atraiu. Meu lugar é ao seu lado. Meu coração a ti se abriu. Eu não sou mais o mesmo, eu sei. Desde o dia em que te achei. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Quem é o Senhor Jesus para você? Para mim Ele é Rei e Senhor. Ele é o dono da minha vida. Aleluia. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Quem é? Quem é? Quem Ele é para você? Quem é o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Abra-se os portais
para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Abra o seu coração. Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Abra-se os portais para que entre o Rei. Com meu coração eu adorarei, Ele é o Rei da glória, o Rei da glória. Ele virá com grande majestade, com grande poder. O Cordeiro que se deu em sacrifício, agora conhecido como Leão, o Leão da tribo de Judá, aquele que tem o cetro de ferro, que governa com cetro de ferro e vai julgar as nações. Mas também é o noivo que vem buscar a tua igreja, a noiva adornada, preparada, aquela que se preparou, aquela que buscou, que se esforçou. E então nós viveremos para todo sempre com Ele, no descanso eterno, no descanso eterno, na vida eterna. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus
teus braços é o meu descanso. Entregue os teus pensamentos, entregue as suas lutas a Ele. Nós precisamos, muitas vezes, limpar ou deixar aquilo que só está nos atrapalhando na caminhada, só está pesando. Precisamos entregar ao Senhor, descansar nele. Esse descansar não é fazer nada. Esse descansar é confiar completamente na sua provisão e na sua vontade. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Em teus braços é. Em teus braços é o meu descanso, Senhor. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. A palavra do Senhor diz lá em Hebreus: achegai-vos com confiança ao trono da graça, para que em momento oportuno nós possamos receber essa provisão, esse cuidado da parte dele. É um trono de graça, mas que nós temos que chegar com fé. Nós temos que chegar com fé. Com confiança nele. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em
teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu, em teus braços é, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Adore. Diga ao Senhor que Ele é o seu descanso. Nós confiamos. Confesse ao Senhor que nele você encontra o verdadeiro descanso. A palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor é o único caminho, é a única vida, é a única verdade e é o único descanso. Ele diz: eu vos dou a paz que o mundo não pode vos dar. Nós precisamos entregar ao Senhor tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que ofusca a nossa visão, tudo aquilo que nós não temos forças. Nós precisamos entregar para o Senhor, com a fé e a convicção que o Espírito Santo de Deus pode nos auxiliar. Que possamos sair daqui dessa noite diferente de como nós chegamos, melhores, aperfeiçoados para a glória de Deus. Este tem que ser o nosso anseio todos os dias, para que todos os momentos que nós estamos na presença do Senhor, isso nos faça melhor, isso nos faça diferente. Quando nós nos esforçamos para sermos melhores, isso não é benéfico somente para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Obrigado, Jesus, eterno Pai, por nos dar o privilégio, a oportunidade de podermos cultuar o Senhor, de podermos entregar a nossa adoração, o nosso louvor, de abrir, de rasgar os nossos corações e nos entregarmos ao Senhor, cativos ao Senhor, com a única certeza que o Senhor pode nos ajudar, e é nos ajudarmos a sermos melhores no Senhor. Em teus braços O mundo tem tentado desfazer nossa identidade celestial, tirar o nosso brilho,
nos sufocarmos, mas o Senhor nos mostra a direção. O Senhor nos mostra como fazer. E quando nós perdemos a força, quando nós não sabemos o que fazer, aí o Espírito Santo, o Auxiliador, o Espírito da verdade, nos mostra como agir. Queremos te pedir nessa noite, Senhor, que o Senhor não tire o teu Espírito do nosso meio, Pai. Que o Senhor não tire a tua presença do nosso meio, porque sem a tua presença, para nós, não tem significado nenhum. Se nós soubéssemos que nós estamos nos ajuntando aqui, sem a tua presença, nós íamos parar, porque isso é em vão. Isso é em vão. O que nos fortifica, o que nos fortalece, o que nos anima de virmos, saímos da nossa casa e viemos aqui nos reunir para te adorar, para te bendizer, é porque nós sabemos que a tua presença está neste lugar. E aonde a tua presença está, ali tem cura, tem libertação, tem mudança de vida, mudança de mente. Se nós sabemos e temos certeza que a tua presença está neste lugar, nós não podemos sair daqui igual nós chegamos. Nós não temos esse direito. Todas as vezes que nós nos conectamos e nos deparamos contigo, é oportunidade de mudança, Senhor. Conduza esse culto, conduza todo esse momento. Nós queremos te engrandecer, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. Tira toda a confusão, todo o bloqueio de mente. Que possamos ser solo fértil para receber a semente que é a tua palavra. E que podemos produzir, que podemos gerar frutos, que podemos mudarmos as nossas atitudes, Senhor. Para te bendizer, para te glorificar, para que seu nome seja glorificado. Assim como Jesus disse em João: eu não vim fazer a minha vontade, e sim a vontade do meu Pai que me enviou, da mesma maneira somos nós. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a vontade do nosso Deus, que deu o seu único Filho para morrer por nós na cruz. É esse o nosso intuito, é esse o nosso propósito, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor, porque Ele merece. Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Pode se assentar, por gentileza. Graças a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. É o calor que está deixando vocês assim? Tão fraquinhos? Glória a Deus, né, irmãos? Agradecer a Deus por mais esse momento de nós estarmos aqui juntos, cultuando o Senhor, mais um domingo. Não é somente mais um domingo, somente mais um momento de nos reunirmos, né, irmãos? É um privilégio para nós, porque nós poderíamos não ter essa oportunidade de estarmos aqui. Às vezes, nesse momento, nós estaríamos impossibilitados. Então, para nós, é um privilégio todas as vezes que nós temos essa oportunidade de nos reunirmos como igreja, nos reunimos como a congregação dos santos, para primeiramente engrandecer o nome do Senhor, e depois também para edificarmos uns aos outros. Então, para nós é um privilégio estarmos aqui. Amém, irmãos? Permaneça firmes, constantes. O Senhor não se alegra naqueles que retrocedem. O Senhor não se alegra, então permaneçam firmes. Irmãos, quarta-feira nós temos o nosso culto de ensino às 20 horas. Estamos falando sobre a edificação da igreja. Estamos contextualizando e fundamentando, baseado também nos dons espirituais, no que tange a edificação de todo o corpo, seja ele físico ou espiritual. Tem sido maravilhoso, tenho aprendido muito, irmãos. Então venha às 20 horas,
Domingo que vem nós temos o nosso culto, a Ceia do Senhor, um momento onde nós nos reunimos e trazemos à memória o sacrifício de Cristo, né? Consolidamos a comunhão da igreja dos santos e é um momento maravilhoso. Convide mais alguém para que venha receber da palavra do Senhor e que tenha esse momento de comunhão, domingo que vem. Amém, irmãos? Vamos ofertar e dizimar. Se você for fazer isso com gratidão, tem um envelope aí na sua cadeira. Continue orando por essa igreja, pela liderança, por todos os projetos. Que o Senhor possa nos dar força, sabedoria e discernimento. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo aquilo que Ele nos confiou. Mas nós precisamos da oração dos irmãos. Orar pelo nosso Brasil, pelo mundo, por todas as nações afetadas por esses intempéries climáticos, né, que têm matado as pessoas. Por essas nações que são afetadas pela fome de uma forma muito forte. Em geral, todo o nosso mundo, que as pessoas possam reconhecer Jesus verdadeiramente. Que as pessoas possam ver que os últimos dias estão próximos e que elas possam se entregar ao Senhor Jesus. Que elas possam ansiar por entregar a sua vida a Cristo Jesus. Então, quando você for orar na sua casa todo o tempo, no seu trabalho, andando, dirigindo, coloque o Brasil, a nação, nas suas orações para que as pessoas despertem, para que as pessoas não sejam enganadas. Amém, irmãos? Coloque de pé, por gentileza. A palavra diz para nós orarmos uns pelos outros. E talvez a nossa oração possa ajudar com que as pessoas possam abrir o coração, a mente e reconhecer esse Jesus maravilhoso. Obrigado, Pai, mais uma vez, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos, Senhor, para entoarmos cânticos espirituais, para entoarmos salmos, para falarmos da Tua palavra e sermos edificados pela Tua palavra, para que possamos contemplar a Tua maravilhosa graça, para que possamos, Pai, aplicar a nossa gratidão ao Senhor através deste momento, deste compromisso, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, através do nosso culto racional, que é o nosso corpo presente. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio e por essa oportunidade. Como é bom estarmos na Tua casa, na Tua presença, te servindo, bendizendo, Pai. Nós sabemos que o calendário vai virar, que amanhã é segunda e depois é terça, mas nós bem sabemos, Pai, que nós podemos confiar em Ti. Que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Independente das circunstâncias, independente da data do calendário, a diferença está em quem nós confiamos, em quem nós temos priorizado. É aí que nós vamos ver o resultado. Porque a palavra mesmo diz que o mundo um dia pior do que o outro. Para cada dia basta o seu mal. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Nos usa para trazer a Tua palavra de uma forma transparente, inteligível, para que possamos sair daqui edificados, Pai, transformados, revigorados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, quem for ofertar e dizimar, pode trazer aqui por gentileza. As crianças vão para o culto infantil.
Glória a Deus. Eu falo para aumentar isso aqui, eles não querem aumentar. Eu acho, irmãos, esse dia eu estava pensando aqui, eu falei, por que o buraco do gasofilácio é tão pequeno, né? Aí depois eu estava pensando, eu acho que eu consegui decifrar, porque a palavra fala assim, que quando você for trazer a sua oferta ao altar, você lembrar que você tem alguma coisa contra seu irmão, ou seu irmão tem contra você, deixa a oferta e vai lá e se conserte. Talvez aqui o buraco é pequeno, irmão, porque daí enquanto você fica tentando, você vai lembrando, né? Aí você não consegue encaixar. Aí você vai lembrando, fala assim, a verdade, deixa eu ir lá voltar. Porque se for muito grande, você já chega, coloca, você nem faz uma reflexão, né, irmãos? Meu Deus. Abra sua Bíblia em João 15. Vamos ler do 1 ao 8. Nós vamos ler do 1 ao 8 inteiro, mas depois nós vamos fazer uma separação. Vamos do 1 ao 4 e depois do 5 ao 8, para nos ajudar com a clareza melhor, entender todo esse contexto, toda a essência da mensagem que Jesus queria nos transmitir. Olha lá, a palavra diz assim, ó, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, eles poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unidos com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aí, irmãos. Coloca essa versão a Almeida Revista Atualizada aí, Dani, fazendo um favor, para a gente não se perder. Irmãos, aqui, se nós lemos só até o 8, mas se nós pegarmos do 15, do 1 ao 27, que é todo esse capítulo, nós vamos prestar atenção que fala mais de 10 vezes o verbo permanecer. O que isso quer dizer? Isso é muito importante, essa parte gramatical, irmãos. Se nós formos fazer um fluxograma, nós vamos entender que todas as respostas dentro desse próprio texto estão ligadas ao verbo permanecer. Todas as vezes que nós lemos um texto com o seu contexto por inteiro, nós temos que prestar atenção quando existe uma sentença, uma palavra que ela aparece muitas vezes sendo repetida. Aí está o teor, a essência do texto. E se nós pegarmos do 15:1 até o 26, por mais que nós lemos até o 8, nós vamos ver que aparece mais de 10 vezes a palavra permanecer. Então aí nós já chegamos a algo muito interessante. Mesmo o Senhor fazendo uma analogia, uma simbologia entre uma videira, ramos, galhos e uvas, nós sabemos que a mensagem central dele era sobre a permanência. Isso é muito importante, irmãos, a permanência. E nós vamos separar o 15 do 1 ao 4 e depois nós vamos do 5 ao 8, porque do 1 ao 4 o Senhor está explicando quem é o lavrador, quem é a videira, quem são os galhos, de que forma ele trabalha com isso.
E depois, no versículo 5 em diante, ele começa a explicar de que forma nós precisamos permanecer e de que forma, se nós não permanecermos, ele vai agir. Olha lá, no 15:1 ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus é a videira, a árvore, né, fazendo, lógico, uma simbologia, que Jesus ele é um homem, não é uma árvore, mas ele usa uma simbologia. Da mesma forma que lá em Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, ele fala: no meio do jardim está a árvore da vida. Quem que era aquela árvore da vida? Jesus Cristo. Da mesma forma que, se nós formos lá para Apocalipse 22, diz que na Nova Jerusalém, no meio da praça, está o trono de Deus, está o cordeiro à direita, e no meio da praça está a árvore da vida. Então, por isso que ele faz essa analogia, essa simbologia, né, da videira. E ele é a videira, Deus é o agricultor e nós somos os ramos. Nós somos os ramos. Ele está fazendo essa ilustração para nós entendermos de uma forma bem simplista de que maneira nós estamos enraizados em Jesus Cristo. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Opa, aqui já tem algo muito interessante que nós não podemos deixar de levar em consideração. Eu sou a videira verdadeira. Se ele é a videira verdadeira, é porque tem alguma videira que não é verdadeira, senão ele não tinha escrito, né, irmãos? Eu sou a videira verdadeira. Para que ele ia colocar que ele era a videira verdadeira se não tivesse outra videira? Existem outras videiras, irmãos? Pode ver que o agricultor não existe outro. Ele não fala: e eu sou o agricultor verdadeiro. Não, quando ele já correlaciona o agricultor com o pai, nós sabemos que não tem nada que se assemelhe a Deus. Ninguém consegue falsificar Deus. Então pode ver que ele não diz que eu sou o agricultor verdadeiro. Não, ele fala que a videira é verdadeira. Por quê, irmãos? Porque nós sabemos que existe e vai existir falsos cristos. Ou seja, falsas videiras, onde as pessoas podem estar enraizadas nessas falsas videiras. Então aqui Jesus já nos ensina: eu sou a videira verdadeira. Mas isso não quer dizer que não tem outras que sejam falsas. Isso é muito interessante. E Deus, o Pai, é um agricultor. Aí ele vai explicar o ramo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, primeiro vamos entender, para ficar mais fácil, o que é fruto. Por mais que Jesus está fazendo uma simbologia, não de forma literal, mas de forma simbólica, com uma videira, uma vide, o fruto que está querendo dizer aqui não é a vide da uva. Por muito tempo, nós confundimos essa questão de fruto. Nós aplicamos essa questão de fruto em uma pessoa que nós ganhamos para Jesus. E uma pessoa que nós ganhamos para Jesus não é fruto. Se nós quisermos correlacionar, aplicar de que forma que é um fruto, não tem problema. Mas para essa pessoa ser fruto que nós ganhamos, você precisa ser a videira. E você não é a videira. Como que você vai dar um fruto? Como que aquela pessoa que ganhou para Jesus, você vai falar assim: essa é meu fruto? Você não é a videira? A videira é Jesus. Então aquela pessoa que você trouxe para Jesus é fruto de Jesus. Não é fruto nosso. E muitas vezes nós confundimos, né, irmão? Quantas vezes, às vezes, nós olhamos um irmão e falamos assim: meu Deus, aquele irmão nunca trouxe ninguém para a igreja. Aquele ali não dá fruto. E esse fruto que a palavra está querendo dizer não é fruto almas, não é sobre pessoas. Esse fruto é sobre reações, é sobre evidência, é sobre quem nós somos por dentro, aquilo que nós aplicamos por fora. Fruto é tudo aquilo que nós evidenciamos.
Quando ele fala que se nós estivermos nele, nós vamos dar frutos, ele fala que nós vamos ter atitudes que se assemelham a Jesus. Todos que estão ligados à videira evidenciam frutos sobre a videira. Depois nós vamos ver um texto que fala, será que uma videira pode dar figos? Não. Então, primeiramente é bom nós entendermos o que é fruto. Quando nós vamos para Gálatas 5:22, abre aí. O que a palavra fala em Gálatas 5:22? Sobre os frutos do Espírito. E nós não vemos lá falar sobre pessoas do Espírito. Nós vemos características do Espírito. Então, o fruto é uma característica que é gerado por aquilo que nos mudou, aquilo que nos acredita e aquilo que nos alimenta. Olha lá. Mas o fruto do Espírito, ou seja, ali é o Espírito Santo, está em letra maiúscula. Tudo que nós vamos ler agora é o que o Espírito Santo gera. Olha lá, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Ou seja, tudo isso são reações oriundas do Espírito Santo. E não se para só aí, tá, irmãos? Né? É porque Paulo estava escrevendo a Gálatas, isso era coisas que faltava por Gálatas, ele trouxe à tona esses frutos, mas o Espírito ele é infinitamente mais do que nós pensamos sobre o que ele pode produzir. Se nós começarmos aqui a descrever o que o Espírito pode fazer, é muitas coisas o Espírito pode fazer. Então, fruto, irmãos, fruto é o resultado daquilo que nós estamos enraizados. É o resultado daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós permanecemos e daquilo que nós acreditamos. Isso é um fruto. Por isso que Jesus fala assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, tem algo muito interessante. Esse cortar aqui é o grego airó. E esse cortar não é cortar e lançar fora, no fogo. Esse cortar é limpar, é levantar. Muitas das vezes no Novo Testamento nós vemos esse verbo sendo aplicado na sua originalidade, o airó, como levantar. Se nós formos para João 1, João 1, 29, se eu não me engano. Vê aí, Daiane. Que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1. Olha lá, ó. No dia seguinte viu João Jesus e vinha para ele. E ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira, ou seja, airó, que tira o pecado do mundo. Jesus tirou o pecado do mundo, irmãos? Não tirou, né? Nós pecamos ainda. Se ele tivesse tirado, nós não pecamos. O que esse verbo tirar, que é o original airó, ele significa? Jesus limpa o pecado do mundo. Da mesma forma que aquele que está nele, irmãos, porque é o seguinte, ele diz assim, ó, todo ramo que está em mim, ele está dizendo, não está dizendo de quem não está nele, ele está dizendo quem está nele. E quem está nele, ele não pode cortar. Quem está nele, ele limpa, ele poda, ele levanta. Pode ver que ele fala assim, ó, todo ramo que estando em mim, como que ele vai cortar e queimar, sendo que está nele? Ele só corta e queima quando não está mais nele. Mas primeiro ele limpa, ele poda, ele levanta. Esse é o evangelho, essa é a graça. Pode ver que ele diz assim, ó, todo ramo que estando em mim, ou seja, está ligado nele, e não der fruto, ele corta. Ou seja, ele limpa, ele levanta.
Às vezes nós vamos ter uma árvore na sua casa ou em alguém. O que precisa fazer para ela ficar mais bonita, mais frondosa? Precisa podar. Isso não significa que você corta ela lá no talo e joga. Não, você vai podando ela. E é isso que Jesus estava dizendo. Todos vocês que estão em mim e vocês não estão dando fruto, eu estou dando a oportunidade de podar vocês. Por isso que muitas vezes, irmãos, nós somos cristãos, nós viemos para a igreja, nós professamos a fé, nós somos batizados, participamos dos sacramentos, e muitas das vezes Deus trabalha de uma forma, nos corrigindo, e muitas vezes nós não entendemos. Por que será? Porque Ele está nos podando, Ele está nos limpando. Para que Ele está nos limpando? Nós vamos entender depois. Muitas vezes nós não entendemos porque nós não conseguimos reconhecer Jesus como aquele que é Pai, e o Pai que ama corrige. Corrige para quê? Para o melhor. E nós falamos, não, nós somos cristãos, nós viemos para a igreja, nós professamos Jesus, Jesus é tudo, é a riqueza, é tudo porque nós estamos passando por esse momento. E sabe por que nós passamos por esse momento? Porque nós estamos em Jesus, mas nós não estamos gerando frutos. Uma coisa é você vir para Jesus. Eu aceitei Jesus, membrou na igreja, se batizou, você já está em Jesus. Só que você não está chamado só para estar em Jesus. Você está chamado para gerar fruto. Precisa ter mudança. Quantas pessoas nós conhecemos, vemos, pessoas que vêm para a igreja, se torna crente, se batiza e não muda. Você não vê fruto de mudança. Ou seja, ela está em Jesus? Ela está em Jesus, mas ela não tem fruto. Desligou? Não, só lá, né? Vocês entenderam, irmãos? Aquele crente de nomenclatura, um crente nominal, um crente congregacional, um crente que é convertido à igreja e não a Cristo. Sabe por quê? Deixa eu falar algo para vocês, você guarda isso no seu coração. A igreja não tem poder de fazer você gerar fruto diferente, mas Cristo tem. Se você não se converter a Cristo, você vai vir para a igreja e não vai mudar quem você é. Por isso que nós não podemos de maneira alguma converter as pessoas à igreja. Precisamos converter ela para a verdadeira videira que é Cristo Jesus. Nós vamos ver lá depois o que ele fala. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ele não fala sem a religiosidade. Ele fala sem mim vocês não podem fazer nada. Então, irmãos, o fruto nós sabemos que são as evidências daquilo que nós nos colocamos à disposição em acreditar, em viver. E o cortar aqui, e Jesus não está falando de cortar e jogar fora, por fogo, ou deixar ali para que futuramente os ceifeiros venham, cortem e ponham fogo. Não, aqui ele está falando assim, todo o ramo que estando em mim, ou seja, está ligado em Jesus, e não der fruto, ele levanta, ele limpa, ele poda. Aí ele fala, e todo o que dá fruto, ele limpa mais ainda, para que produza mais fruto ainda. Todo mundo que veio para Jesus, reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador, é o templo do Espírito Santo, tem gerado fruto. Sabe o que esse convívio, essa relação com Jesus faz? Ele vai te limpando a ponto de você produzir mais frutos ainda. Ninguém vem para Jesus, tem um encontro genuíno com Ele e permanece da mesma maneira. Ninguém, irmãos. Por mais que seja progressivo, não tem problema. Nós vimos a trajetória do colégio apostólico, pessoas de intelecto totalmente diferente, Pedro sanguíneo, cada um com uma característica. A ponto de, quando Jesus ia ser assunto ao céu, ali Pedro teve um encontro genuíno. Então nós sabemos que a nossa fé é progressiva, nós sabemos que nossas mudanças é progressiva, mas nós também sabemos que muitas das vezes nós achamos que dizer que é crente, dizer que aceitou Jesus é o suficiente. É o suficiente, não é? Ele diz, aquele que está em mim e não dá fruto, eu limpo, eu levanto. Aquele que está comigo e dá fruto, eu limpo ele para que ele dê mais fruto ainda. Esse texto é lindo, irmãos.
Você pode ver que ele fala do limpar, é o mesmo significado do cortar lá em cima. É o mesmo significado do limpar e do cortar. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Tudo aquilo que Jesus pregava, ensinava, estava limpando as pessoas de uma velha mentalidade, da mentalidade da lei, do pecado, do judaísmo, de todos aqueles rituais. A palavra vinha limpando as pessoas. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí o 4 é muito interessante, ele começa, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ou seja, se nós não permanecermos em Jesus, ele não permanece em nós. Isso aqui está bem claro. Olha o que ele fala no 4. Permaneceis em mim e eu permanecereis em vós. Ele não diz, eu vou permanecer em vocês, aí vocês vão permanecer em mim. Ele diz, permanecereis em mim e eu permanecereis em vós. Lá em João 14, ele diz, aquele que me ama será amado de meu Pai. Ele não fala, você que é amado do meu Pai, eu vou te amar. Ele fala, aquele que me ama será amado do meu. Sempre jogando a responsabilidade para nós. A permanência não está ligado ao que Jesus quer, está ligado ao que nós desejamos. O que nós aprendemos, o que nós aplicamos, o que nós conhecemos, a permanência está ligado a isso. Ele se coloca à disposição para nos limpar, para que assim geramos mais frutos. Mas depende de nós. 4, permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, aqui ele já está falando de uma ligação. Se nós pegarmos uma videira, pegarmos o ramo, tirar dela, você já viu ela produzir um cacho de uva sem estar ligado na videira? Ou qualquer outro fruto? Pega um galho do pé de manga ali, desconecta ele do pé de manga, coloca lá na sua casa e vê se ele vai produzir manga. Ele não produz manga, porque ele foi destinado a produzir tudo aquilo que o pé, que a matriz, transmite para ele. Não tem como produzir manga por Wi-Fi. Vou arrancar um galho ali, vou conectar no Wi-Fi, aí toda aquela matriz vai mandar um sinal lá e ele vai produzir. Não tem como, irmãos. Mesma coisa, Jesus está falando de vida, não tem vida fora de Jesus. Nós não podemos mudar quem nós somos. Nós não podemos evidenciar os frutos de uma mudança de vida em Cristo Jesus se nós estivermos desligados de Jesus. Olha aqui que ele fala, permanecereis em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, por si só nós não... Irmãos, é impossível. O homem com a natureza adâmica, nascido do pecado, é impossível de nós mesmos nós sermos transformados. De nós mesmos nós entendermos quem nós precisamos ser. É impossível. É impossível. Nós somos carnais. Nós somos más. Nós temos uma herança adâmica de um pecado, de uma maldição. Nós somos, se não for em Cristo Jesus, nós somos inimigos de Deus. Por si só, podemos ser quem nós formos. Podemos ter dinheiro, podemos ter status, podemos ser famosos, podemos ter estudo, conhecimento, sabedoria, podemos ter tudo. Nós não conseguimos produzir fruto de nós mesmos. Eu não sei se vocês lembram quando nós não éramos convertidos. O que nós produzimos? Não vamos nem falar, né? Quando nós não éramos convertidos, não era frutos do Espírito, era fruto de nós. E o que nós produzíamos, né, irmãos? Possamos nem falar de tão horroroso, feio e vergonhoso que é. Então nós só podemos em Cristo. Como pode o ramo não produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Vou ler o 4 de novo. Permanecereis em mim e eu permanecereis em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim.
Estar em Jesus é uma coisa, permanecer em Jesus é outra. Nós temos que saber diferenciar isso aí. Nós viemos para Jesus, conheci a igreja, conheci o irmão, aceitei Jesus, eu estou agora participando da igreja. Isso aí é você se achegar a Jesus. Agora, permanecer em Jesus é outra coisa. E tem outra coisa também. Estar em Jesus é uma coisa, permanecer em Jesus é outra coisa, e a palavra de Jesus permanecendo em você é uma terceira coisa. São tudo coisas diferentes. Se nós colocarmos tudo no mesmo pacote, nós não conseguimos experimentar da excelência daquilo que Jesus tem para nós. Se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, ele está fazendo aqui um paralelo entre a videira e entre nós. Agora aqui ele está falando de nós e fazendo um contraste com a videira, com a planta. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Ou seja, os nossos frutos é produto do nosso relacionamento com Jesus, que é a videira verdadeira. Tudo que nós evidenciamos, e seja ela em que for, tá? Se for arrogância, se for prepotência, se for egoísmo, se for avareza, se for inveja, se for prostituição, se for descomprometimento, tudo, irmãos, todo esse pacote completo, tudo que nós fazemos não provém de Jesus, não provém da videira verdadeira. Isso provém de nós. Isso provém de nós. Porque Jesus é santo. Jesus é perfeito. No mínimo, eu vou fazer uma conta aqui para não ser muito radicalista, né? Porque eu também me incluo nessa história. No mínimo, nós precisamos estar produzindo 90% do Espírito Santo e 10% da nossa vontade. No mínimo, irmãos. No mínimo, tá? Para isso evidenciar que nós estamos ligados na videira. Para isso evidenciar que nós estamos ligados na videira. Eu acredito que não tem como nós chegarmos a esse 100% nesse corpo corruptível. Eu não acredito que nós consigamos, não. Mas Jesus está dando aqui a direção. É em mim. Se estiver ligado em mim, vai dar fruto. Se estiver desconectado comigo, não vai dar fruto. Irmãos, aí nós chegamos no 5. Aqui no 5, você pode ver que ele começa eu sou a videira, e aqui no 5 ele começa eu sou a videira. Isso aqui é um recurso literário muito importante para nós conseguirmos fazer uma distinção de um mesmo texto, mas com etapas diferentes. Pode ver que ele começa no 15:1, eu sou a videira, e lá no 5 ele começa, eu sou a videira também. Ou seja, é como se colocasse uma reticência, um vírgula e ponto, aqui ele interrompeu aquele assunto e vai continuar outro. Diferente, mas ligado àquele lá. Aí ele diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Agora ele vai explicar quem nós somos. Vós os ramos. Lá ele estava falando quem era o ramo, de que forma que precisava ser. Agora ele fala aqui, ó, vós os ramos. Aí de novo, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós permanecermos em Jesus, o Jesus que nós conhecemos, não importa se é 1 ano, 2, 5, 10, 15, a videira verdadeira, porque nós não podemos permanecer em outro Jesus, na videira verdadeira nós vamos dar muitos frutos. Muitos frutos, irmão. Nós vamos evidenciar muitas mudanças, e isso em todas as áreas, em todos os âmbitos, mudanças morais, mudanças mentais, emocionais, psicológicas, em todos os âmbitos, na totalidade da nossa matéria física, nós vamos evidenciar mudanças, muitos e muitos frutos. Não tem como nós estarmos em Jesus e permanecer com as mesmas atitudes. Isso não é graça. A graça não é isso. A graça é um favor imerecido. Não é uma licitude para que permanecemos da mesma maneira e ainda dizendo que somos crentes, cristãos, que acreditamos em Jesus. Não.
Não. Ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. De novo aqui ele enfatiza: aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele. Uma coisa é você estar em Jesus, outra coisa é Jesus estar em você. São coisas diferentes. Vocês conhecem? Conheço muita gente que vem para a igreja, lê a Bíblia, ora, mas Jesus não está nele. Porque principalmente aquelas coisas cognitivas que ele adquiriu com a sua criação, na sua cultura familiar, na sua cultura social, na sua cultura familiar, na sua criação, todos esses atos, ele não procura mudança. Ele não procura. A pessoa era desorganizada financeiramente, ela vem para Jesus e ela continua desorganizada financeiramente. E Jesus fala que ele não habita em nada desorganizado. Ou seja, ele está em Jesus, mas Jesus não está nele. Por quê? Porque ele precisa se esforçar para mudar. O Espírito Santo não é contabilista. O Espírito Santo não vai pedir um relatório das suas finanças e vai ficar fazendo uma trade das suas finanças, do seu investimento. É você que precisa ter um relacionamento a ponto de tomar as melhores decisões, os melhores investimentos, ser resiliente. A pessoa mentia. Ela vem para Jesus, ela fala em língua, ela profetiza, ela ora, ela canta e continua mentindo. Que fruto? Ela está em Jesus, ela fala que está em Jesus, mas Jesus não está nela. Porque eu duvido onde Jesus está, se permanece da mesma forma. Vocês acreditam que onde Jesus está, permanece da mesma forma? A Bíblia não nos mostra isso. Por mais que seja algo progressivo, que dure alguns dias, alguns tempos, não tem problema. Por quê? Porque Jesus conhece o coração da pessoa, do seu esforço. Agora, permanecer com as mesmas atitudes, escandalizando o Evangelho. Jesus, ele pode estar em Cristo, mas Cristo não está nele. Sabe por quê? Lembrei, o apóstolo Paulo diz assim: se Cristo vive em mim, se Cristo vive em mim, não vivo mais eu, como que é? Agora eu esqueci. Eu não sei se era esse texto que eu lembrei ou era o outro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Por que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Porque Cristo viveu nele. Não tem como, irmãos. Não estamos falando de perfeição. Longe de falarmos de perfeição. Nós estamos falando de esforço, de querer, de resistir, de perseverar, de permanecer. É isso que nós estamos falando. E da sentença principal, permanência em Jesus. Ele fala de novo: aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer em mim, aquele que permanecer. Ele não fala aquele que está em mim, ele fala aquele que permanecer, porque o permanecer está ligado, irmãos, a um processo, a um ciclo, a esforço, a matar nós mesmos. Não tem quem vem para Jesus que não passa por um processo de se matar, irmãos, as suas próprias vontades. O Espírito Santo não vai tirar as vontades de você na marra. Você precisa renunciar. Você precisa abrir mão. Ele não vai. Se fosse assim, nós teríamos textos bíblicos que o Espírito Santo tinha convencido pessoas de deixar de fazer alguma coisa aqui. E não, dependeria dela, porque ela escutou. Judas mesmo é um exemplo. Por que o Espírito Santo não convenceu? Que ele estaria fazendo um crime contra Jesus. Ele estava com o próprio Jesus, andou com o próprio Jesus, sentou à mesa com o próprio Jesus. Por que o Espírito Santo não foi de encontro ao coração dele e falou: Judas, não faz isso? Sabe por quê? Porque ele não permitiu. E por que Satanás encheu o coração dele? Porque ele permitiu. Isso fica muito claro. Quem está em Jesus é uma coisa e Jesus está na pessoa é outra. Você imagina? Judas sentado à mesa com Jesus. Ele estava com Jesus.
Mas Jesus não estava com ele, porque ele traiu o próprio Jesus. Você viu que são coisas diferentes? Às vezes nós viemos na igreja, mas nós não estamos com Jesus. Sabe por quê? Porque não tem mudança de atitude, não tem mudança de conduta, não tem mudança de caráter. Nós não geramos frutos. Nós éramos brabos, brutos, prepotentes. Aí nós se convertemos, agora nós somos brabos, prepotentes, gospels. Um pouco mais santificado, não mudou muita coisa. O braço não converteu, a língua não converteu, nada. Não converteu nada. Nós só agora somos mais santificados, né? Somos os brabos gospels. Não, irmãos, nós precisamos ter mudança. Porque senão nós invalidamos a cruz de Cristo. Nós invalidamos o efeito do Espírito Santo. Invalidamos. Abre Lucas 6, 43. Vamos ler o 43 ao 45. O fruto é o resultado estereótipo daquilo que nós somos no nosso interior, irmãos. Eu tenho falado isso muito para algumas pessoas. Você não consegue produzir de Deus o que você não tem por dentro, mesmo que você se esforce. Se não for de Deus, você consegue, porque isso qualquer um consegue. Agora, aquilo que você acha que tem uma essência de Deus, se você não tiver aquilo por dentro, você não produz ele aqui fora. Não produz. Você pode se esforçar, vai ser um belo de um artista, mas não tem efeito nenhum. Olha lá o que Lucas fala. Não há árvore boa que dê mau fruto. Ainda bem que não é só eu que estou falando, ele também. Nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Próximo. Está falando de uma árvore, fazendo analogia com a árvore, mas ligada a nós, tá? Porque isso não é a Bíblia não é um livro de como que é quando fala de árvore? Esqueci o nome daquilo lá. Não é herbívoro, né? É o que é? Tá dando risada, né? Como que é o nome quando fala de árvore? Hã? Zoológico? Não, zoológico não, arqueológico é de osso. Arqueologia, né? É outro nome lá. A Bíblia fala de gente. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Preste atenção, irmãos. Como nós conhecemos a árvore? Pelo próprio fruto. Tem muitas árvores que nós, por termos um tempo com ela, nós já conhecemos, ela não precisa do fruto para você já conhecer quem ela é, né? Se você vê um pé de manga, mesmo que não tem manga, você sabe que é manga, não sabe? Hã? Um pé de alface. O pé de alface ele já é o próprio alface, não tem como, né? Um pé de jaca. Se ele não tiver jaca, você fala assim, é um pé de jaca. Por quê? Por muito se acostumar. Então não precisa a pessoa ter fruto para você saber quem ela é. Olha lá, ó, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhe figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidima uvas. Próximo. Aí agora ele traz para nós. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Lembra que eu falei que não tem como nós externarmos aquilo que nós não temos por dentro? Olha aí, irmãos, é lindo esse texto. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, nós só conseguimos evidenciar aquilo que nós somos. Vai um pouco para frente, Lucas 13. Vamos ler o 6 até o 9. Vocês lembram da parábola da figueira estéril? Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor. Vou ler aqui porque ela... Aí, voltou. A televisão lá está meio... Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira
e não a acho. Podes cortá-la? Agora aqui é o verbo cortar, irmãos. Aqui é cortar mesmo. Cortar, tá? Não era aquele de limpar e levantar nem podar. Aqui é cortar. Pode cortá-la? Para que ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. E se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Ou seja, Jesus vai dando tempo para a pessoa gerar fruto. Vai dando tempo. Aí outra pessoa vem e começa a colocar adubo. Começa a adubar. Não, senhor, isso aqui vai dar fruto. Nós começamos a adubar. Ele dá um tempo. Ele sempre tem prestado atenção. Se der fruto, amém. Se não der, vai cortar. Ele é paciente. Ele falou, aquele que está aí comigo, eu limpo para que gere fruto. A resposta está aí. Pode cortar, Senhor? Satanás chega e fala assim, eu posso ceifar, Senhor? Ele fala, não ceifa não. Não ceifa não. Sabe por quê? Porque tem alguém lá que está pondo esterco, está pregando a palavra, está orando, está incentivando a mudar de vida. Espera, Senhor, no tempo oportuno, se ele não der fruto, o Senhor, que é detentor da vida e da morte, o Senhor pode cortar. É a palavra de Deus. Volta de novo lá, vamos ler de novo. Volta no 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos vinha procurar fruto. Então não é aquela pessoa que aceitou Jesus, irmãos. Aquela pessoa que aceitou Jesus é a pessoa que Jesus está dizendo assim, ó, aquele estando em mim não dá fruto. Porque você veio agora para mim e não está dando fruto, eu vou te levantar, te limpar, te purificar para que você dê fruto. Aqui não. Aqui o Jesus estava caçando fruto há 3 anos. Ele olha lá de cima e fala assim, cadê seu fruto? Cadê sua mudança? As mesmas atitudes, as mesmas falas, as mesmas coisas. Cadê o fruto? De ano após ano, Jesus olha lá de cima, a palavra fala lá, irmãos, ó, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acha. Porque a palavra fala que o Senhor sonda os nossos corações, esquadrinha o nosso coração, o que ele está fazendo? Ele está procurando fruto. Você sabe por que ele procura fruto? Ele procura fruto porque você entrelaçou o seu nome no nome dele. A sua vida na vida dele. Porque se você não tivesse feito isso, ele não procuraria fruto em você. Agora, quando você assume a responsabilidade de falar, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sirvo a um Deus poderoso, que deu seu único filho por mim, que protege a minha família, que tem provido, que vai vir me buscar. E você entrelaçou o Espírito Santo de Deus à sua vida. Aí, ele procura fruto. Ele sonda os nossos corações. O nosso deitar e o nosso levantar. E quantas pessoas que ele está? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Aí às vezes você pode estar pensando assim, pastor, mas eu conheço alguém, né? Vamos falar na segunda pessoa para não ser direto, né? Eu conheço alguém que não está dando fruto e ainda não morreu. Mas o Senhor não está falando de uma morte física, que também pode acontecer. De uma morte espiritual. Ele te cortar a conexão com o Espírito Santo e você não conseguir mais voltar à essência. Porque se ele te castigar, te sentenciar aqui, você já está livre da sentença futura. Então ele não te sentencia aqui para você ser julgado na sentença final. Mas ele corta a sua conexão com o Espírito Santo. Quando nós vamos lá para o texto original que nós estamos lendo, no 6... Abre lá, espera aí, deixa eu terminar aqui para não voltar. Ó, há 3 anos venho de procurar fruto nessa figueira e não acho. Aí disse assim, pode cortar para que ela esteja ocupando, está ocupando lugar na terra, inutilmente, próximo. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escava ao redor dela e lhe põe estrume. Isso aqui, irmãos, é o que nós fazemos diariamente.
clamar pelas pessoas. Senhor, tem misericórdia. O que Jesus fez? Jesus, quando estava na cruz, ele falou assim: Senhor, tem misericórdia dele, eles não sabem o que faz. Estevão, quando estava sendo apedrejado, falou assim: Senhor, tem misericórdia, perdoa eles não sabem o que faz. Isso é o que nós fazemos diariamente. Senhor, nos dá tempo. Essas pessoas, elas são imaturas, elas estão indo de mal a pior, elas estão cavando um buraco, elas vão destruir a família delas, elas vão ser condenadas. Nos dá um tempo para nós colocarmos mais adubo, para que ela dê fruto. A hora que o Senhor vir atrás do fruto, o fruto vai lá. É isso que nós fazemos de joelho, irmãos, é isso que nós fazemos, nos deleitando na palavra, estudando, tentando procurar cada vez mais a essência de Deus para transmitir para os irmãos. É isso que nós fazemos, não só pastores, mas todos os irmãos. Clamar ao Senhor pelas pessoas. Senhor, não nos tire. Não tire o teu Espírito Santo dessa pessoa. Nos dá a oportunidade de colocarmos mais adubo, ensinar a palavra, persistir, orar, exortar, para que a hora que o Senhor venha buscar, procurar o fruto esteja lá. Só que é o seguinte, irmãos, o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Se depender de nós, nós vamos ficar a vida inteira pedindo para o Senhor dar tempo para nós adubarmos as pessoas. Mas o tempo é de Deus, Ele pode ceifar. Nós vamos ver o texto da figueira que ele passou, não tinha fruto, ele não deu nem chance para ela demonstrar fruto. Ele já falou: nunca mais ninguém comerá os frutos de você. No outro dia eles passou, a figueira estava seca. O tempo de secar é do Senhor, não é meu. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, abrir a nossa mente. Abrir a nossa mente. Olha lá, vamos lá para o texto de João 15 que nós estávamos lendo. Nós vamos ver que o secar é um processo que muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos secando longe de Jesus e nós não percebemos. Você já viu que o secar é um processo? Não seca de uma hora para outra. Você passa, aquela árvore está assim, ela já não está legal, não está dando folha. Daqui a pouco você passa, ela já não está dando mais sombra, daqui a pouco cai um pedaço, aí daqui a pouco você passa lá, ela está seca. O secar é um processo e muitas vezes nós não enxergamos esse processo. Sabe por quê? Porque não acontece de uma vez. O secar não acontece de uma vez, é um processo. Olha lá que fala no 6. Está aberto, Dan? Mexe nesse fio para voltar aí. Eu vou ler aqui. Se alguém não permanecer em mim, agora está falando de quem não permanecer a ele, e aí ele já está renderizando tudo, não só o que está nele. Só tá não basta, tem que permanecer. Pode ver que ele não fala, se você não permanecer, mas está, tá tudo bem. Não, ele fala que aquele, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Da mesma forma que aquele que permanecer nele vai gerar muito fruto, aquele que não permanecer vai ser lançado fora. Aqui já é a sentença. Lá em cima não, mas aqui já é. A semelhança do ramo, e secará. Olha lá. E secará. Ou seja, qual que é o primeiro processo? É você não permanecer no Senhor. Qual que é o segundo? Você começar a secar. E você está vindo na igreja, tá? O secar não é você sair da igreja, não. O secar é você continuar vindo na igreja, mas não permanecer em Jesus e Jesus não permanecer em você. Você vai secando aos pouquinhos. Você vai secando. E hoje nós somos uma geração tão que queremos palpar, queremos evidenciar, somos imediatistas, que muitas vezes nós não percebemos. Porque hoje nós nos baseamos muito mais na emoção do que na razão. E muitas vezes nós temos um relacionamento mais emocionado com Jesus do que na razão. E essa emoção que nós temos muitas das vezes com Jesus nos dá um falso prazer que nós estamos nele. Se nós formos para a razão, nós vamos ver que não é assim. Ele fala, aquele que me ama é o que guarda meus mandamentos. Eu o amará e será amado de meu Pai e nós nos manifestaremos nele. Razão. A emoção é não. Você escuta um louvor lá, você já se arrepia, você já fala, meu Deus, eu estou conectado com o Senhor, o Espírito Santo está aqui. Isso é emoção. E nós vivemos a geração da emoção. Não vivemos a geração da razão. Porque a razão entende a essência do amor, da justiça e da graça. A emoção não. E isso faz com que nós não percebamos que nós estamos secando. Olha lá que ele fala,
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e queimam. Aqui é a sentença. Aí no 7 ele fala, se permanecerdes em mim, aí foi onde eu falei que tem diferença. E as minhas palavras permanecerdes em vós, uma coisa é estar em Jesus, uma coisa é permanecer em Jesus, outra coisa é as palavras de Jesus permanecer em nós. Olha o que ele fala no 7, irmãos, isso aqui é lindo demais. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Às vezes a gente acha que o evangelho é chato, né, irmãos? Que o evangelho é duro, que Jesus é radicalista, que Deus é um Senhor radical que quer fazer de nós escravos para o adorar. E não é, irmãos, ele é amoroso, justo. Você pode ver que todas as vezes que ele cobra alguma coisa de nós, ele nos oferece alguma coisa. Vocês já perceberam? Todas as vezes que ele nos cobra renúncia, ele nos entrega liberdade. Porque a pessoa que não renuncia, ela é escrava. A pessoa que renuncia, ela tem liberdade. Todas as vezes que ele fala, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você está entendendo porque muitas das vezes as nossas orações não são respondidas? Você pode orar 10 anos, irmãos. Pode chorar, espernear, jejuar, pode fazer campanha, jogar óleo na sua cabeça, pode chamar 1 milhão de pastor para orar por você. Está vendo porque as orações não são respondidas? Porque nós não permanecemos nele e a palavra dele também não permanece em nós. Porque foi ele que falou. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cheque branco. Aí tem vezes que nós não sabemos porque que... Às vezes ainda nós até fazemos de Deus uma caricatura de um Deus que ele não quer nos dar nada. Ele já deu Jesus e também não quer nos dar nada. Nós somos radicais a ponto de falar assim, não, Deus não quer também nos dar nada. Não estou falando só de coisas materiais, não. Aqui eu estou falando de tudo, irmãos. Sabe por quê? Você sabe por que Jesus ele coloca uma palavra dessa com toda tranquilidade? Hoje nós não podemos fazer isso. Eu não posso chegar e falar assim, ó, tudo que você pedir em nome de Jesus, ele vai te dar. Eu não posso falar isso aqui. Agora Jesus podia falar, sabe por quê? Porque ele falou assim, ó, aquele que permanecer em mim e eu permanecer nele, a minha palavra permanecer, pode pedir o que quer, sabe por quê? Porque ele já sabe. Todo mundo que permanece em Jesus e todo mundo que Jesus permanece nele, todo mundo que a palavra permanece nele, ele sempre vai pedir para o interesse do reino. Você acha que ele tem medo de falar isso? Agora na igreja, se você falar isso aí, você está morto, porque... Por isso que Jesus fala. Ele concede todas as coisas. Mas eu duvido uma pessoa que permanece em Jesus e que Jesus permanece nele, que a palavra permanece nele, se ele pede segundo o seu interesse. Quantas vezes eu já falei, irmãos? Muitas vezes nós somos trouxas, vamos se dizer assim. Nós cumprimos o que está em Tiago. Vocês pedem, mas pedem mal. Por isso que vocês não recebem, porque vocês pedem para o próprio prazer. Irmãos, quer ter as coisas de Jesus? Pede segundo o interesse de Deus. Pede segundo o interesse dele. Pede, irmãos. Sabe por que nós não tenhamos? Porque nós sempre pedimos para o nosso bel prazer. Se você estiver cheio de dinheiro, você não pede dinheiro para você e também não pede dinheiro para a obra. Por quê? Porque você já tem um monte. Aí quando você não tem, você pede dinheiro para você e não lembra da obra também. Você está entendendo essa analogia que eu estou dizendo? A pessoa que tem o segundo coração de Deus, irmãos, ela não depende de investir na obra segundo a sua situação. Não é segundo a sua situação que você investe nas coisas de Jesus. É segundo o que Jesus já fez por nós. Olha lá, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Está condicionado, irmãos. Está condicionado. Você pedir o que você quiser a você permanecer e a palavra dele permanecer em vós. Não está vago. Pode ver que está condicionada essa promessa. Promessa com condição. Eu te darei, mas você precisa permanecer em mim. E olha que ele nem tinha obrigação, tá? Você acha que Jesus tinha obrigação de falar assim, ó, se eu permanecer em vós, vós permanecer em mim, pode pedir o que quiser, ele não precisava nem dessa parte, irmãos.
Porque ele já deu tudo na cruz por nós. Mas a misericórdia dele, nós não vencemos a misericórdia dele. Vocês entenderam, irmãos? Que o intuito aqui é permanência? É a permanência. Aí fala, nisto é glorificado o meu Pai, e deis muito fruto, e assim vos tornará meus discípulos. Viu porque eu falei porque Jesus faz? Porque ele fala, nisto vai ser glorificado o meu Pai. O interesse de Jesus é sempre glorificar a Deus. Sempre glorificar a Deus. Eu não vim fazer a minha vontade, ele diz. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E quando é para glorificar a Deus, irmãos, ele te dá qualquer coisa. Você sabe por que às vezes você não recebeu ainda? Porque não é para glorificar a Deus. E ele conhece seu coração. Você pode enganar qualquer um. Pode enganar qualquer um, mas ele você não engana. Sabe por que ele não concedeu? Você pode orar, vai acabar com o seu joelho. Você vai morrer com o seu joelho com artrose, virtrose, sei lá, tudo quanto é coisa nos seus ossos aí, não vai tomar posse. Sabe por quê? Porque é só por seu próprio interesse. Porque Salomão recebeu de Deus? Porque ele pediu segundo o interesse de Deus, me dê sabedoria para administrar o teu povo que cresce demais. Ele não pediu, me dá sabedoria para mim administrar o meu dinheiro e multiplicar o meu dinheiro. Ele falou, Senhor, o teu povo está aumentando, me dê sabedoria para julgar o teu povo segundo a tua reta vontade. O Senhor falou, já eu sondei o teu coração, ele disse. Eu sondei o teu coração, você não pediu que matasse os seus inimigos, você não pediu carro, cavalos, servos e servas. E por não ter pedido isso, eu vou te dar sabedoria, servos, carro. A sua descendência vai ser como a estrela. Pronto. Ele pediu em favor de Deus e ganhou outras coisas. Mas não, nós só pedimos ao nosso favor. Aí sabe o que acontece? Nós não. Ah, mas tá dando tudo certo, eu estou ganhando dinheiro, eu estou fazendo as coisas. Isso é o pouco, isso é o que está no seu alcance. Eu estou falando o que está no alcance de Deus. O pouco que nós temos racionalidade e sabedoria para fazermos o pouco. Mas isso é pouco, o Senhor queria fazer mais. Isso aqui nós temos nós podemos ir até onde nós podemos ir, nós vamos conseguir. Mas quando o Senhor está falando aqui, Ele está falando de muito mais. Está falando de muito mais quando ele fala. Aí nós vamos lá para o 16 para você ver que não é um assunto vago, não. Quando vai lá para o mesmo aqui, ó, o mesmo 15 e 16, ele fala de novo. Quer ver? Ó? Olha lá. Ó. Aí ele está fazendo um pano de fundo com o permanecer, que o permanecer não é um conselho, é uma ordem. Permaneçam em mim. Tá? É um imperativo, é uma ordem, não é um conselho. Ó, vê aí se vocês quiserem, não, é um imperativo, permaneça em mim. Aí ele usa esse texto para fazer um pano de fundo, ó, para contextualizar que é uma ordem. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto. E o vosso fruto permaneça. O permanecer lá é uma ordem, sabe por quê? Porque não foi nós. Por isso que nós falamos, nós não gostamos desse negócio de você quer aceitar Jesus. Até parece que você está fazendo um favor para ele. Olha lá o que ele fala. Não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi vocês. Nós não podemos dar essa liberdade para as pessoas falar se elas querem aceitar Jesus. O que nós podemos é o seguinte, você quer assumir Jesus? Você quer deixar ele ser o único e suficiente salvador da sua vida? Sabe por quê? Porque ele já te escolheu. Te designou a dar fruto, e que seu fruto permaneça. Aí ele fala assim, ó, e o vosso fruto permaneça, a fim, preste atenção, de novo, irmãos, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Você está entendendo, irmãos? Duas vezes. Ele está falando que se permanecer, pode pedir. Se der fruto e permanecer, pode pedir. Olha lá. A fim de que tudo quanto perdides. E se fala tudo, irmãos, a não ser eu preciso depois dar uma olhada no original grego, ver se o que abrange esse tudo, porque a gramática muda um pouco. Mas vamos por isso aí. Se está falando tudo, põe a NVI, Daiane, que nós já vamos ter uma noção melhor. Põe a NVI ou a NTLH, ver o que ela fala. Para nós encerrarmos, tá, irmãos?
a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. É tudo mesmo, irmãos. E tudo é tudo. Você já viu tudo ser metade ou não? Hã? Tudo é tudo. Ele está falando que pedir tudo, tudo. Se tivesse alguma restrição, ele ia falar assim, algumas coisas. Ou estas coisas. Porque quando ele vai falar assim, ó, buscai primeiro o meu reino, a justiça. Buscai primeiro o meu reino, em primeiro lugar o meu reino, a justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Aí ele usa um verbo de ligação. Estas coisas, o que? As coisas que ele tinha falado. Comida, bebida e roupa. Então ele coloca um verbo de ligação para colocar estas coisas. Pode ver que lá que não é todas as coisas. Às vezes as pessoas falam errado. Eu também já falei. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vão ser acrescentadas. Não é todas as coisas. É todas estas coisas. O estas é um verbo de ligação que está ligando tanto o que falou ou o que poderia ter falado. E lá está falando comida, bebida e roupa. Então é estas coisas. E aqui nós não temos esse verbo. Aqui está falando tudo. Aí, ó. Aqui, essas versões aqui já são mais novas. Ó. O Pai concede a vocês o que pedirem em meu nome. Está deixando livre, né? Sabe por que ele deixa livre? Porque quem permanecer nele, ele permanece, vai saber pedir, né, irmãos? Tem restrição para um filho maduro? Está entendendo quando eu falo de crente maduro? Crente maduro é isso, irmãos. Você acha que é preso, mas quando você obedece a palavra, as pessoas acham que você é preso. Não, é o contrário, aí você está liberto. Você é preso quando você obedece o homem. Quando você obedece a palavra, você não é preso, ele te dá liberdade. Quando você é maduro, ele te dá liberdade. Ele não precisa ficar falando assim, cuidado, você é criança. Então é o seguinte, eu vou te dar só roupa, comida e bebida, ou só um carro. Não. Quando você é maduro, o pai fala assim, o que você pedir. Isso é maturidade que nós precisamos buscar. E quando nós é maduros, nós permanecemos no Senhor. E Ele permanece em nós. Volta para o 15:10 lá, Daiane. O mesmo João 15:10. Nós vamos ver onde está a nossa paz. Quantas vezes, irmãos? Várias e várias vezes. Nós vemos nós e pessoas buscarmos a paz em outras coisas. Buscar paz em dinheiro, em riqueza, em sucesso, em fama, em contentamento, em coisas seculares, até na própria família. E Jesus vai nos mostrar o que é a paz. Olha lá, Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Está falando de obediência à palavra. Permanecereis no meu amor. Ou seja, você vai estar dentro do amor de Deus. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus obedeceu a Deus e nós precisamos obedecer a Jesus. E no seu amor permaneço. Esse é qual? O 10? Agora o 11. Tenho-vos dito essas coisas. Preste atenção. Todos esses conselhos, essas ordenanças, é para isso. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A paz, a alegria, o contentamento seja completo em Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo essas coisas. Por isso que ele está mandando nós permanecermos nele. Não estarmos só, mas permanecermos. E não permanecermos só, mas a palavra dele permanecer. Porque é o seguinte, irmãos. Olha onde está a diferença. Eu precisava pelo menos de uns 4 dias, irmãos, para nós terminarmos de pregar isso aqui. Mas eu já vou encerrar. Onde está a diferença? Por que ele fala aquele que permanecer em mim e a minha palavra permanecer nele? Porque é o seguinte, você pode permanecer em Jesus segundo a sua vontade. Você pode permanecer em Jesus segundo a sua vontade. Por isso que ele já restringe aquele que permanecer em mim e minha palavra permanecer nele. Ou seja, se você permanecer nele, direcionado com a palavra que permanece em você, dele, você não vai errar. Agora, se te der liberdade assim, pode servir. Você imagina, irmão, se nós tivéssemos uma liberdade assim, pode servir Jesus do jeito que vocês quiserem. Sabe onde eu estava agora? Lá na frente da televisão, tomando suco, as crianças brincando. Nós estávamos lá compartilhando um folderzinho. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Com certeza. Você tem dúvida disso? Não tem, irmãos. Por isso que ele fala, aquele que permanecer em mim e a palavra permanecer nele, ele está dizendo assim, se a minha palavra permanecer, você vai saber o caminho, você vai saber a forma de estar em mim.
Você vai saber a forma de permanecer. Para não deixar as pessoas vagas, servir Jesus de qualquer maneira. Nós só permanecemos em Jesus através da palavra. Pode ver que no 10 ele falou: aquele que guarda os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Assim como também tenho guardado o mandamento do meu Pai, tenho vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A paz, a alegria, o contentamento seja completo. Essa completude, irmãos, essa totalidade de alegria, de paz é só em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus você não acha a totalidade da paz e da alegria fora de Jesus. Não acha. Não acha. Pode ser que um dia você esteja alegre, mas você não está feliz. Ser alegre é uma coisa, ser feliz é outra. Ser feliz é uma coisa, ter paz é outra. Você nunca viu uma pessoa que está feliz, mas não tem paz? Ou que está alegre, mas não é feliz? Eu já vi. São coisas distintas, nós temos que saber fragmentar essas coisas. E aqui ele está falando na totalidade. Você quer ser feliz? Porque o gozo engloba tudo. O gozo é o ápice do contentamento. Ele engloba tudo. Se você quer ser feliz, se você quer ter paz, se você quer ter contentamento, se você quer ter alegria, permanece em mim. Isso vai ser bom não é só para os outros. Primeiramente é bom para você, sabe por quê? Porque você vai começar a gerar fruto segundo a vontade de Deus e não segundo a sua vontade. Abre Gálatas 5 aí, Daiane. Rapidão. Vou deixar esse espaço não. Olha a nossa vontade, o que é. 5... Vê no 10 para ver. Começa, é? 9, vai. Aí. Ora, as obras da carne, pode ver que daí já não é fruto, é obra. O espírito gera fruto, a carne gera obra. São coisas diferentes também. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Está dizendo, não para por aqui. Tem uma lista abrangente, coisas semelhantes a essas. A respeito das quais eu vos declaro, como já outra hora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Esse é o fruto da nossa vontade. Agora, quando nós permanecemos no Senhor e o Senhor permanece em nós, irmãos, é evidente aquilo que nós colocamos para fora. É evidente. É evidente. Nós já lemos Marcos 11 ou não? Abre aí para nós acabar então agora. Só mais uma vez eu vou falar acabar, tá, irmão? Falei só 5 até agora, né? Marcos 11, 12 ao 14. Agora eu juro que eu vou acabar. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Próximo. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vamos um pouquinho mais para frente agora. Vai mais para frente. Vai mais. Vai mais. Vai, 20 agora. Olha lá, é isso aí. E passando eles foram e voltaram. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus amaldiçoou a figueira. O interessante, irmãos, volta lá no 12. O interessante é que assim, ó, essas figueiras, primeiro ela dava fruto para depois dar folha. Por isso que Jesus foi nela, porque Jesus viu que tinha folha. Primeiro ela dava o fruto, depois ela dava folha.
Jesus viu que tinha folha e foi nela. E chegando lá, não tinha. E outra coisa interessante, Jesus teve fome. Se Jesus não tem fome, Jesus não tinha ido nela e não tinha visto que não tinha fruto. Isso nos traz à memória que Jesus, na sua necessidade, precisando de alguma coisa, ele caça em nós o que ele precisa. Quando Jesus precisa de que nós agimos aqui na terra, ele caça em nós o que ele precisa. E muitas das vezes ele chega em nós aparentamos ter aquilo lá, estamos com a folhagem bonita, brilhante, mas ele vai ver cadê o fruto. A necessidade de Jesus, ele teve fome e foi até a figueira. A necessidade de Jesus faz com que ele procure em nós algo que ele precisa. Aí ele olha e fala, meu Deus, ali está top, olha. Coisa linda, e chega não tem fruto. Hipocrisia. Nós demonstramos o que nós não temos. Nós demonstramos o que nós não somos. Nós demonstramos o que nós não estamos prontos para fazer. E Jesus entende isso. Jesus sabe isso. Nós precisamos estar prontos, irmãos, a todo tempo. Para todas as vezes que Jesus em nós procura algo, nós temos aquilo para oferecer. Preste atenção, se era figueira e tinha folha, ele falou, você tem obrigação de dar fruto. Se você é crente, você tem obrigação de dar fruto. Se você se diz cristão, está ligado ao corpo de Cristo, você tem a obrigação de, quando ele procurar algo que ele precisa, ele achar em você. Porque se ele não achar, talvez ele pode dizer igual ele disse para essa figueira. Jamais de você saia fruto. Aí o que acontece? Ah, não, mas ele é bonzinho, não faz não. Não, fica aí que ele não faz não. Se coloca de pé, irmãos. Fica aí que não faz. Se não fizesse, não estava escrito. Ele é bonzinho, mas também é justo. Ele nos oferece promessa, bênção, o que nós quisermos. Mas ele nos chama a obediência, a permanência. Permanecer em Jesus não é vir quarta e domingo na igreja, não. Permanecer em Jesus é demonstrar aquilo que nós acreditamos todos os dias, nas nossas atitudes, na nossa renúncia, no nosso abrir mão. O que é mais importante para mim? Quando você troca Jesus por qualquer coisa, você está demonstrando o fruto que é gerado de dentro de você. Não é só vir na igreja quarta e domingo, em todos os aspectos. Vamos sair daqui de fora. Vamos encerrar o culto, vamos sair ali fora. Eu quero ver se daqui a pouco, irmãos, daqui 1 hora, 2 horas, 3 horas, na madrugada ou amanhã, Jesus for procurar fruto em você. Não é aqui na igreja. Eu quero ver lá fora, a hora que Jesus for procurar fruto. Você não é crente? Eu tenho que procurar fruto em você. Você demonstra ter fruto, mas você não tem. Hipocrisia. Jesus detesta hipocrisia. É isso que nós precisamos entender. E o permanecer em Jesus faz com que nós geramos frutos a todo tempo. Nós nos alimentamos de Jesus e colocamos para fora o que nós nos alimentamos a todo tempo. Que você leve essa palavra no seu coração. Que você não seja um crente só de nomenclatura, um crente congregacional, um crente domingueiro, quarteiro, um crente que quer cumprir protocolo. Em Apocalipse fala aquele que é justo que cometa mais justiça, o que é sujo que se suja mais, o que é santo que se santifique mais. Foi isso que Jesus falou, aquele que dá fruto, eu limpo para que ele dê mais fruto ainda. Não tem um limite para Deus, ele quer que a todo tempo nós nos aperfeiçoamos nele, porque a qualquer momento ele pode requerer de você o que você aparenta ter. A qualquer momento ele pode requerer de você o que você aparenta ter. E daí, se não tem, o que acontece? Vigiamos, irmãos, vigiamos, porque Satanás está ao derredor como um leão rugindo para nos tragar. E o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos dado tempo, que esse tempo dos 3 anos não passe nas nossas vidas. Que esse tempo dos 3 anos não chegue a ponto do Senhor falar assim, eu estou procurando fruto há 3 anos e não tem. Eu vou dar mais 1 ano. E nesse ano alguém vai adubar você. Se você não der fruto, eu vou cortar. Eu vou cortar. A responsabilidade de nós que escutamos a palavra é muito maior do que quem não escuta, irmãos. A palavra fala que vai ter muito mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não viram os milagres que Cafarnaum viu. O povo que está no mundo não contemplou o que nós contemplamos, a beleza da palavra. Então vai ter muito mais rigor para nós. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, pela tua bondade, pela tua revelação. Nos leve debaixo da tua proteção, Pai. Nos dá sabedoria e discernimento para que possamos permanecermos firmes no Senhor.
para que de alguma maneira, Pai, não possamos entristecer o teu coração, que possamos estar prontos, Pai, para que quando o Senhor vir requerer de nós frutos, nós possamos apresentar esses frutos, Pai. Nos capacite, Pai. Nos ajude a melhorar, a romper, a vencer. Que possamos permanecer, vencer todas as dificuldades, todos os intempéries, Senhor. Que possamos ter clareza para não cairmos em laços de Satanás, revestido de contentamento, de alegria. E nós não podemos cair nesses laços, Senhor. Nos ajuda, Pai. Que essa palavra germine no nosso coração. Como é bom escutar conselhos do Senhor. Como é bom escutarmos que nós podemos pedir qualquer coisa ao Pai, que o Senhor, no teu nome, que o Pai vai nos fazer. Como é bom se nós te obedecermos, como nós permanecemos. Sabemos que está condicionado aquilo que nós pedimos, a obediência. Isso é bom, que nos traz a clareza. Se não estamos tomando posse, é porque nós não estamos obedecendo ou não estamos pedindo uma coisa ou outra. Obrigado, Pai. Leve debaixo da tua proteção. Nós te amamos e te adoramos. Estenda as mãos para frente, irmãos. Que o amor de Jesus Cristo, as doces consolações do Pai, do eterno Pai, esteja com você, com a sua família até a volta de Cristo. Aquele que crê, diga amém. Amém. Estamos encerrados, irmãos. Despeça do seu irmão em paz.